Está no ar o número 2 da revista Guará, o seu programa de domingo. Um programa para se fazer, assistir, ouvir e comentar juntos, com os vizinhos, com os amigos, com a família, enfim, um programa de domingo. Aqui a gente vai falar de tudo e de todos, da nossa região e do mundo todo. Revista Guará, o seu programa de domingo. Antes de tudo, para começar os trabalhos, vamos ouvir a Maria Bragança, nossa vizinha, saxofonista, musicista, compositora. Ela é desse tipo de artista que vive viajando, né? Literalmente, ela vive com o pé na estrada. Mas agora nós vamos aproveitar que ela está de volta à terrinha e, e ela prometeu que vai fazer um concerto em Brumadinho. E a gente está aqui de olho acompanhando isso. E enquanto não se confirma a data e local, a gente fica com um gostinho de futuro. Maria Bragança, Maria Tereza Madeira ao piano e Jack Will na bateria. O trio executando um trecho de Corta-Jaca da fabulosa Chiquinha Gonzaga, outra grande brasileira, outra grande expressão desse Brasil múltiplo e diverso. Agora, a gente vai avançar um pouco mais, junto com a Heloísa Oliveira, sobre a FIB, né? Felicidade Interna Bruta, essa luminosa criação do povo butanês, que a ONU, a Organização das Nações Unidas, incorporou como um dos índices para se medir o desenvolvimento de uma nação. FIB, Felicidade Interna Bruta. Olá, pessoal, um prazer estar de volta. E hoje nós vamos falar sobre como o FIB se originou. O quarto rei, Jigme Singh Wangchuck, quando ele era adolescente, ele foi entrevistado e perguntaram para ele qual que era o PIB de seu país, sabendo que o Butão era um país pobre, com um PIB muito pequeno, e ele respondeu de forma íntegra e orgulhosa: em meu país, felicidade interna bruta é mais importante do que produto interno bruto. FIB também é uma forma de monitorar o bem-estar da nação. E eu acredito que seja uma forma muito bem pensada, testada, eficaz. E claro que em outros países há medições diferentes. As pessoas geralmente perguntam: como mede a felicidade de um país? E aí houve assim um desenvolvimento que aconteceu entre acadêmicos, com a ajuda da PNUD, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, surgem os 9 raios. E os 9 raios são uso do tempo, boa governança, educação, saúde, padrão de vida, vitalidade comunitária, meio ambiente, bem-estar psicológico e cultura. Os raios são medidos através de questionários, e como se fosse o IBGE nosso, né, que vai nas casas, faz perguntas, para, inclusive,
conseguir detectar os problemas daquela região. E então acabou se tornando um sistema muito bem fundamentado, um sistema que visa a saúde comunitária, o bem-estar das pessoas e visa também a natureza, o meio ambiente, como algo extremamente importante para aquela cultura. Para você ter ideia, eles têm um país que é 75% preservado no sentido da natureza, das florestas. Então, é um país que realmente visa a proteção e o respeito à natureza. Vários países têm a medição sobre bem-estar, né, como parte do sistema governamental. E o país mais feliz, considerado mais feliz do mundo, é a Noruega, ou pelo menos foi há um tempo atrás. A forma como o Butão, os butaneses praticam e veem a felicidade é diferente da forma como pensamos em felicidade. A palavra para bem-estar em Zonca, que é a língua do país, é Gaki. Happiness, ou felicidade, foi usado porque a entrevista do jovem rei foi feita em inglês. E a palavra usada foi felicidade. Mas o butanês não tem essa busca da felicidade como nós temos, como os americanos, os europeus têm. O bem-estar do butanês, Gaki, significa alegria e paz. Então, você imagina até a questão das emoções, existe ali um temperamento, existe paz na alegria. Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Eu sou Márcia Bonomi, estamos aqui no Universos Divergentes. Hoje nós vamos falar sobre educação, escola e inclusão. Você, mãe atípica, lembrando que uma mãe atípica é uma mãe que tem um filho ou uma filha neurodivergente ou neuroatípico, né? Que simplesmente funciona de uma maneira diferente. Você já teve alguma questão em relação a tentar matricular seu filho em uma escola regular e teve alguma negativa em relação a isso? Como, por exemplo, o seu filho não vai se encaixar aqui, ou é melhor você procurar uma escola especializada, ou o seu filho não vai se adaptar. Se você teve algum tipo de retorno nesse sentido, o nome disso é capacitismo, tá? O que é capacitismo? Capacitismo é a discriminação de pessoas com deficiência, qualquer deficiência. Pode ser uma pessoa PCD, uma pessoa dentro do espectro autista, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com TOD, uma pessoa com TOC, não importa, uma pessoa com baixa visão, isso chama-se capacitismo e isso é crime. E a gente não pode e não deve permitir esse tipo de atitude com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, eu queria falar
dar um panoramazinho, porque o ano escolar, o ano letivo começa em menos de um mês, a respeito dos nossos direitos e de como eu entendo a inclusão, né? Porque eu entendo ela de uma maneira, de um ponto de vista abrangente, talvez. Mas eu quero então começar a falar a respeito de uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Essa convenção aconteceu em Nova York, com a participação da maioria dos países ligados à ONU. Então, naquele momento, foi construído um escrito onde ali declara o direito das pessoas com deficiência. E, como eu disse, vários países participaram e o Brasil estava lá, representado pelo nosso chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. O ano passado foi criado um decreto pelo governo passado que dava direito às escolas a recusarem a matrícula aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, neurodivergentes, PCDs, etc, etc, etc. Ou seja, completamente capacitista, como eu já expliquei o que é o capacitismo, é a discriminação de qualquer pessoa com deficiência ou qualquer transtorno ou qualquer espectro. E as escolas, algumas no ano passado, elas utilizaram desse decreto, mesmo ele tendo sido suspenso pelo Superior Tribunal Federal, ou seja, ele nunca teve funcionando legalmente, porque assim que ele saiu, a movimentação civil conseguiu com que ele fosse suspenso. Mesmo assim, muitas escolas utilizaram dele para falar: é melhor você procurar uma escola especializada. Uma escola especializada é uma escola igual à exclusão, aonde você vai ter só crianças com neurodivergentes ou PCD dentro dessa instituição. O que já foi provado e comprovado que não beneficia nenhum dos dois lados, nem a criança neuroatípica. Acabamos de ouvir Márcia Bonomi com os universos divergentes. Reforço aqui que as pessoas que se interessarem pelo assunto, que quiserem sugerir uma pauta ou tiver uma dúvida específica que quiser ser resolvida, pode mandar um e-mail para universosdivergentes.radioguará@gmail.com, que a Márcia não só responderá, como também vai incorporando as demandas das pessoas que se interessam pelo tema. Aliás, é um tema que interessa a todos. Universos divergentes. No Volta ao Mundo de hoje, nós vamos a Paris. Vamos acompanhar o fotógrafo Bernardo Magalhães, o querido Neandertal, numa viagem, numa sequência de fotos inspiradas no diário de Guimarães Rosa, do grande João Guimarães Rosa, quando morou em Paris. O Guimarães Rosa anotava tinha diversos caderninhos, né, anotando as coisas que eu via e que via, e os seus diários são uma fonte inesgotável para um conhecimento maior da obra desse grande brasileiro, desse grande artista da diversidade brasileira, que foi João Guimarães Rosa. E o Bernardo Magalhães, ele, a partir de extratos, né, desse diário, ele fez uma publicação maravilhosa, que a gente vai escutar ao som de Bidu Sayão. Bidu Sayão e Heitor Villa-Lobos.
Além dos humanos, outras espécies também propõem pautas para a revista Guará. É o caso do cão Braddock, que propôs a pauta seguinte, que vai ser apresentada no Pets e Silvestres pela veterinária Lorena Amaral. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um acidente bem comum que pode ocorrer aqui na nossa região, que é o acidente com o ouriço cacheiro. O ouriço cacheiro é um roedor muito presente em nossa região. Ele adora ficar no meio das nossas hortas, subir em árvores, roer troncos. E ele é um animal muito lento. Então, a sua forma de defesa é usar o seu pelo rígido para evitar que os predadores o abocanhem. Os cães, ao morder o ouriço, ficam com a boca e a mucosa, a região rostral, lotados de espinho. E esses espinhos, existem várias lendas sobre eles. Algumas lendas que os espinhos, quando entram, vão em direção ao coração, que tem veneno, mas isso tudo não passa de lenda mesmo, é mentira. O espinho, ele fica fixo na pele do animal. E dói pra caramba. Então, o ideal para retirar esses espinhos é que o animal seja anestesiado. Claro que existem gravidades. Tem animal que vai pegar, encostar e às vezes fica alguns espinhos presos no nariz, outros que conseguem realmente capturar o ouriço, ficam com espinhos no céu da boca, na língua, entre as patas, na bochecha, na orelha, quase que eles se tornam um ouriço. Nesses casos mais graves, o uso de analgésicos, de anti-inflamatórios podem ser necessários. E isso só o veterinário vai conseguir te ajudar. Então, no primeiro momento, a gente tem que ficar calmo quando isso acontecer. Porque os espinhos que estão no seu animal podem ir para a sua mão também. Então, quando ocorre um acidente desse tipo com o seu cachorro, o mais sensato a fazer é respirar, perceber se o animal vai deixar tirar com o auxílio de um alicate ou de uma pinça. E em casos do animal se tornar agressivo ou ter muita quantidade, o certo mesmo é levar no veterinário de confiança. Caso o seu animal venha a pegar o ouriço, existem algumas coisas a serem feitas. A primeira delas é ficar calmo nesse momento. Não vá tentar com a sua mão puxar os espinhos. Ele pode entrar em você e também você sair lesionado. O mais sensato a fazer é, primeiro, se foi vários espinhos, tem que anestesiar o animal. Para isso, você vai precisar do seu veterinário. Só ele vai ter a capacidade de te passar analgésicos, anti-inflamatórios e um anestésico geral para a retirada dos espinhos. Caso sejam poucos espinhos, você pode tentar em casa, se o seu animal for dócil, a retirar com auxílio de pinça ou alicate. Porque em alguns animais, mesmo tendo 1 ou 2 espinhos, se o seu cão for agressivo, ele pode te morder e pode causar uma lesão. Então, se você tem dúvidas do que fazer, leve sempre no veterinário. E caso esse encontro ocorra entre o seu pet e o ouriço cacheiro, pode ser que você precise realmente ir ao veterinário. Ou melhor, veterinário não. Veterinário. Até o próximo encontro. Bom dia, pessoal. Eu sou Alexandre Fonseca, sou médico clínico e oncologista clínico da Oncomed do Instituto Horizonte e estou aqui para mais um quadro Conversa de Homem. Tá? Obrigado pela participação. Bom, hoje é fim de semana, eu já estou aqui com a minha roupa de correr e vou falar rapidamente sobre atividade física, né? E um pouco dos riscos da inatividade física e do sedentarismo. Do ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que mais ou menos 1/4 da população em geral se enquadra nesse conceito de inatividade física ou sedentarismo, né? E o sedentarismo está relacionado, num grande estudo americano, um estudo de 2012, com risco de até 10%, está relacionado até 10% das mortes prematuras da população adulta. Então, a atividade física, que nada mais é do que a gente utilizar a nossa musculatura esquelética, né, para gastar energia além do nosso basal,
ela traz uma série de benefícios para a saúde. Eu vou enumerar os principais aqui. Do primeiro, do ponto de vista cardiovascular, né? Vários estudos mostraram que a atividade física moderada ou uma atividade de mais ou menos 30 minutos durante a maioria dos dias da semana, ela reduz de forma significativa a mortalidade por doenças cardíacas e cardiovasculares, infarto do miocárdio, derrame cerebral. A gente tem 2 estudos, tem um estudo que chama Framing Heart Study, que é um estudo americano muito importante, que mostrou que essa atividade física moderada, ela reduz, ela na verdade aumenta a expectativa de vida aos 50 anos em torno de 1,5 até 4 vezes, dependendo da intensidade da atividade física e da quantidade. Claro que é muito importante a gente falar aqui que não vale a gente falar de uma atividade pontual, física, extenuante, mas de uma coisa mais contínua e duradoura, né? Isso é o mais importante. Existe outro estudo também que mostra que uma atividade física acentuada, de mais ou menos 20 minutos de uma atividade física extenuante durante 3 dias da semana, associada a uma atividade moderada durante todos os dias da semana, ela reduziu a mortalidade em torno de 50% entre as idades de 50 e 71 anos na população masculina. Tá? Então, reduz de forma significativa essa possibilidade de doença cardiovascular. Além disso, a atividade física ela ajuda muito no controle do diabetes, no controle do ganho de peso e da resistência à insulina. Então, isso é uma forma em que o paciente diabético tem para auxiliar no controle geral da sua doença e evitar problemas futuros, que a diabetes é um fator de risco para outras doenças, né? Outro problema, que a atividade física ajuda a controlar o risco de osteoporose, o risco de fratura no homem também, além de que traz uma série de benefícios do ponto de vista psicológico, em redução de ansiedade, redução do risco de depressão. A questão cognitiva, parece que a atividade física ajuda na redução do risco de perda cognitiva, né? E agora, puxando um pouquinho mais para o meu lado, que eu sou oncologista, existem evidências robustas de que a atividade física também moderada reduz o risco de câncer de mama na mulher, mas especificamente no quadro de homem, do câncer coloretal e próstata no homem, né? O câncer coloretal é o câncer de intestino grosso, tá? E além de prevenir, ou seja, além um benefício ainda maior, está naqueles pacientes que tiveram a doença e já submeteram a algum tratamento, por exemplo, o câncer de intestino, atividade física no pós-diagnóstico, ou seja, pós-tratamento, ela reduziu o risco da doença voltar, ou o risco da recorrência dessa doença. Então, vou fechar o quadro aqui, é um quadro mais rápido, só para lembrar a todos de guardar um pouquinho do seu tempo para atividade física, que eu acho que os benefícios eles ultrapassam em muito qualquer risco de atividade física, né? Claro que quando a gente for começar a fazer atividade física, eventualmente se for uma atividade mais extenuante, é importante conversar talvez com um profissional, fazer uma avaliação cardíaca prévia em quem tem fator de risco e, claro, evitar algum risco também ortopédico, né? Isso é importante. Mas, sem dúvida nenhuma, tá aí uma dica excelente para essa conversa de homem. É bom a gente ficar bem atento às sugestões e observações do Dr. Alexandre Fonseca em Conversa de Homem. É que nós, os homens, somos pouco cuidadosos com a nossa saúde e também com as questões de prevenção. E é legal ficar atento a essa disposição do Dr. Alexandre já pronto para a corrida. Porque nós estamos nos preparando para a corrida de Casa Branca, que vai acontecer em 4 de junho. Tá perto, hein? Temos que preparar, começar a cuidar do nosso condicionamento para fazer essa corrida que vai sair de Casa Branca, vai ao Córrego do Feijão e volta. Vamos ouvir agora Notícias do Tejuco, com o cronista Paulo Flores. Essa gravação foi feita no final do ano de 2022, próximo ali do Natal, o Ano Novo, e nós dividimos em 2. Essa primeira que vamos ouvir agora, e uma segunda que virá no próximo número,
onde o Paulo faz uma homenagem ao Ravel, um jovem militante do MAN, Movimento dos Atingidos pela Mineração, que nos deixou. Olá, Adi. Olá, amigos da Rádio Guará. Eu sou Paulo Flores, eu sou morador do Monte Cristo, que vocês veem ao fundo. Monte Cristo está situado entre Brumadinho e Tejuco. Aqui na nossa vizinhança nós temos também o assentamento Pastorinhas, nós temos a comunidade do Corvo Fundo e o próprio Tejuco. Eu nasci aqui, meus pais nasceram aqui, meus avós viveram aqui, nasceram e viveram aqui. E isto define quem eu sou, como eu vejo o mundo, como eu vejo a vida, como eu vejo os problemas. Eu procuro despertar as pessoas com quem convivo, né? As pessoas da comunidade, a importância da participação de forma coletiva nas decisões que influenciam o destino das nossas comunidades. Essa é a forma que eu tenho de tentar melhorar o meu entorno, de dar a minha contribuição. Eu tive uma boa educação escolar, mas o que me define mesmo é a minha convivência no meu meio, com o meu povo. Então, ainda que eu escreva razoavelmente bem, nas minhas falas, eu maltrato o português em todos os tempos e verbos. Espero que aqueles que têm os ouvidos mais sensíveis não se importem, que se acostumem. É assim que eu sou e é assim que o nosso povo é. É um prazer muito grande estar aqui, participar da Rádio Guará. Já que estamos falando de memória, vamos abrir espaço aqui para Letícia Peixoto e o Museu de Tudo. Oi, pessoal, meu nome é Letícia Peixoto, sou professora, historiadora e estudo museus. Esse aqui é o Museu de Tudo, um projeto do MUSB com a Rádio Guará, aqui para vocês assistirem. Hoje a gente vai falar o que é o museu, por que o museu surgiu, da onde surgiu essa palavra, da onde que veio esse termo e por que surgiu da forma que a gente conhece hoje, né? Porque quando a gente pensa em museu, a gente pensa num espaço arquitetônico grande, com vários quadros na parede, um espaço silencioso de contemplação. Então, isso surge muito, tem muita relação com o próprio nome museu. Museu, ele é um termo que está associado à Grécia Antiga de Templo das Musas. O Templo das Musas, né, pensando que as musas, a mãe das musas era Mnemosine, a memória, né, que representava a memória na mitologia grega, ela que vai fundar, então, esse templo, né, para as musas, para a contemplação. Então, o templo, quando a gente pensa a palavra templo, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente pensa num espaço sagrado, né, um espaço de contemplação, um espaço silencioso, um espaço de sacralidade mesmo. Então, a própria palavra do museu vai remeter a isso. Só que ele vai surgir tal qual a gente conhece realmente na modernidade. Quando a gente tem uma pulada de tempo aí para a modernidade, os museus eles vão começar surgindo como gabinetes de curiosidade. Só que esses gabinetes de curiosidade eles eram feitos por uma elite, por um pequeno grupo ali que tinha poder e queria ensinar, né, conversar entre si sobre o que eles consideravam cultura, sobre o que eles consideravam importantes. Então, esses gabinetes de curiosidade, eles tinham um aspecto muito grande de determinação do que era exótico, e normalmente o que era exótico nunca era europeu, né? O exótico era sempre o outro. Determinação sobre o que é cultura, o que é uma cultura erudita, o que seria arte, o que não era arte. E essas definições ficavam a par dessa elite. Essa elite definia, né, o que era cultura, o que era arte. Mas aí, quando a gente está ali mais ou menos no século XVIII, a gente vai ter uma organização dos Estados Nacionais Europeus. E aí, por exemplo,
a Inglaterra vai abrir o Museu Britânico ao público, né? Não só a Inglaterra, como também a França vai inaugurar o Louvre. E esses museus, que são museus que a gente tem muita visibilidade, né? Quando a gente pensa em um museu, são os primeiros que a gente pensa, eles já surgem com o intuito da própria comunidade acessá-lo, mas no intuito de que essa comunidade não tem cultura, né? Então, a camada popular não havia cultura na cabeça das pessoas, né, de elite desses países, né? Vamos pensar aí que a gente ainda está saindo da monarquia, ainda está com esse processo ainda de consolidação dos estados nacionais, então havia uma necessidade de criar uma identidade, né, para esses países. E aí, quando se cria essa identidade, é a partir de uma identidade de uma cultura de elite. Então, a elite vai falar o que é cultura e a camada popular vai aprender nesses museus. O que acontece? Quando a gente tem esses museus, nesses espaços, se constrói uma ideia, uma conduta, né? Uma ideia de comportamento para se frequentar esses museus, justamente pela questão da cultura de elite e dessa relação de cultura e não cultura que se relacionava nesses países. Ou seja, a elite tinha cultura, ela ia ensinar as camadas populares a ter cultura. Então, se construiu essa ideia de um museu que não deve se tocar, um museu que deve ser contemplado para deleite, para você ficar vendo em silêncio e contemplando. Tem uma relação até aristotélica disso, né? De que o conhecimento ele é introspectivo, que você medita naquele museu. E isso vai ocasionar uma certa conduta para o museu para se comportar nele, o que faz com que muitas pessoas se afastem do museu. Só que essa virada de chave vai acontecer. E a gente vai contar para você semana que vem o que aconteceu no século XX, na década de 50, que mudou os museus para sempre. E é isso, pessoal. Até semana que vem. E fechando as páginas da revista, a crônica mais esperada da semana. Heleno Paulo e Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Amigos, amigas, hoje vamos abordar um tema que está presente aí na mídia. Uma cruzada contra a proposta do governo Lula de redução da taxa de juros. Uma taxa que está num patamar inaceitável, uma das maiores do mundo, 13,75% ao ano. Essa taxa, Selic, é ela que remunera os títulos públicos, aqueles títulos que correspondem à dívida pública. O governo, quando tem necessidade de recursos, toma dinheiro emprestado no mercado e dá um título que recebe um bônus, uma remuneração, que é essa taxa de 3,75%. Ora, por que eles estão contra, né? A elite financeira, os banqueiros, até mesmo os academicistas, enfim, os representantes, os ideólogos do sistema. Por que eles estão contra? Porque é muito fácil. É um dinheiro que vai para a conta do mercado financeiro, sob a forma de remuneração, é uma especulação que não contribui nem economicamente, nem socialmente para o país, né? Para vocês terem uma ideia, em 2022, o governo federal pagou 586 bilhões de reais, né, referentes ao serviço da dívida. Esse valor é superior ao orçamento das 3 pastas, né? Bolsa Família, Educação e Saúde. Então, os efeitos sociais negativos de uma taxa de juros desse nível não merece nem debate. Lula precisa realmente reduzir essa taxa de juros. Mas um detalhe interessante, o que esses representantes da burguesia financeira alegam para manter a taxa alta? Porque se não mantiver a taxa de juros alta, o consumo vai aumentar e vai haver excesso de demanda e vai provocar mais inflação.
isso não tem lógica, não tem sustentação teórica e nem prática. Não existe essa possibilidade. Só para se ter uma ideia, o Produto Interno Bruto, o PIB, ele distribui renda para famílias, para as empresas e para o governo. As famílias sob a forma de salários e proventos, né, aposentados, etc. As empresas sob a forma de lucro, juros, e o governo federal sob a forma de impostos. Lembrando que uma boa parcela dessa renda distribuída, que corresponde ao valor do PIB, não é transformada em consumo. Essa renda vai para onde? Para a poupança, não vira consumo. Então, quer dizer, teoricamente, dentro da equaçãozinha de primeiro grau, é impossível que haja inflação. Isso tem um discurso meramente ideológico, até o contrário. Taxa de juros alta aumenta o custo das empresas, porque o dinheiro fica mais caro, aumenta o custo das famílias, porque vão gastar mais pagando juros, então isso acaba provocando mais inflação. Então, nós temos que colocar essa proposta do governo em debate e defendê-la, porque ela é necessária tanto do ponto de vista do crescimento econômico quanto do ponto de vista da justiça social. Até a próxima. Bom, você que ficou conosco até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor, vai lá, se inscreva, dê o like, dê o tinindo, ative as notificações para você saber sempre que nós tivermos um programa novo, uma novidade, uma informação sobre Brumadinho, sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, uma boa notícia sobre o mundo, você ser acionado, você ser lembrado que pode vir aqui para o canal da Rádio Guará. Até a próxima.